Olá, pessoal. Nós estamos começando a disciplina de planejamento de experimento, tá bom? Eu sou a professora Miriam, nós vamos estar trabalhando este semestre com essa disciplina, tá? Essa vai ser a nossa primeira aula. O tema dela vai ser princípios básicos da experimentação. Bom, planejamento de experimento. O que vem a ser experimentação, tá, pessoal? Experimentação é uma parte da estatística probabilística que ela vai estudar a forma do planejamento, a execução, a coleta dos dados, a análise e a interpretação dos resultados desse experimento, tá? Então, nós vamos aprender todo o processo, como a gente faz um bom planejamento, para que também lá na hora da coleta dos nossos dados, para que a gente faça a nossa análise estatística, a gente tenha algo confiável para passar aí para o nosso leitor ou para o nosso pesquisador, tá? Esse estudo ele vai ser importante aí para todo profissional que é pesquisador e ou usuário desses resultados da pesquisa, tá? Então, se alguém, por exemplo, contactar o nosso serviço e a gente precisa fazer o experimento desde o seu planejamento, a execução e a elaboração, a gente vai ter capacidade de fazer isso, tá? A técnica da experimentação ela é uma ciência que vai oferecer um suporte, então, probabilístico para o pesquisador e vai permitir com que a gente faça inferências aí sobre o comportamento de diferentes fenômenos da natureza, com um grau de incerteza, né, conhecido. Então, a gente vai ter ali uma margem de erro que a gente vai conseguir conhecer e vai conseguir controlar isso aí, tá? O pesquisador, o que ele vai precisar, tá, pessoal? Ele vai necessitar dos conhecimentos dessa técnica experimental para ele poder fazer esse planejamento, tá? Para ele planejar, para ele executar, avaliar, analisar depois que ele já tiver tudo coletado, ali, as informações, interpretar esses resultados e entregar ali para aquela pessoa que precisa daquela informação, tá? Mas para isso a gente precisa de alguns conceitos básicos, tá? Alguns aqui vocês já devem ter visto em disciplinas passadas, tá? O que é experimento ou ensaio? Então, é um trabalho que vai ser previamente planejado, tá? Que segue determinados princípios, né? Que são básicos aí, e no qual a gente faz a comparação dos efeitos desses tratamentos. Se foi bom, se foi ruim, se troca, se não troca, tá? Então, o experimento se resume nisso. O tratamento em si vai ser o quê? Vai ser o método ou material cujo efeito a gente deseja medir ou comparar em um determinado experimento, tá? E aí, em termos de tratamento, pode ser doses de um determinado adubo, quantidade de medicação dada para um paciente, para uma determinada doença, entre tantas outras coisas, por exemplo, uma cultura de um milho, saber, por exemplo, a densidade do plantio, um inseticida, tá? Então, tudo isso aí são exemplos de tratamento, tá? Por exemplo, quando a gente vai para a área da veterinária, uma determinada ração para o animal, né, para que ele engorde, então, isso é o quê? Um tipo de tratamento. Por exemplo, também cultivares de mandioca, qual que é o cultivar que tem dado uma melhor produção? Tudo isso aí são exemplos de tratamento, tá? Unidade experimental ou parcela, tá? Vai ser aquela unidade que vai receber aquele meu tratamento, tá? E ele vai fornecer lá para mim os dados que a gente vai refletir no efeito, tá? Então, se vamos supor que é um teste, no caso lá que eu falei para vocês, de uma medicação. Então, se eu vou ser uma unidade experimental, porque eu vou precisar ingerir o tratamento, que é aquela medicação específica, e aí depois vai se analisar qual que foi a reação do meu corpo em relação àquele tratamento que foi passado a mim, tá? Delineamento experimental. O delineamento experimental, pessoal, vai ser o plano que a gente vai utilizar na nossa experimentação, que vai implicar na forma de como a gente vai pegar esse tratamento e vai distribuir ou designar ele dentro das unidades experimentais. Então, a gente vai ver aí entre os delineamentos experimentais, a gente vai ver quadrado latino, inteiramente ao acaso, blocos casualizados, vamos ver depois lá os experimentos fatoriais. Então, a gente vai ver como que dentro de cada um desses delineamentos, como é o comportamento, porque dentro de cada um deles, o nosso tratamento é colocado de uma forma diferente, tá? Então, isso vem a ser o delineamento. É o modo específico para aquele tratamento ser inserido, tá?
População é o conjunto de todos os nossos dados possíveis, seja ele pessoa humana, uma placa de Petri, né, aquilo que a gente vai estar usando para a nossa característica do estudo. A amostra é um pedacinho, né, daquela nossa população, que é uma parte que eu sempre falo, né, uma amostra ela tem que ser representativa. Então, eu gosto, quando eu dou estatística básica para meus alunos, eu dou para eles gravarem essa questão, eu dou um exemplo, por exemplo, de futebol. Na minha época, a gente jogava muito futebol na rua, né? Famosa pelada, brincadeira de criança. Então, aí a gente selecionava 2 líderes para a gente escolher as pessoas, e aí, né, tirava para o ímpar, quem ganhava começava a escolher. Gente, quem que você vai chamar primeiro para o seu time? Lógico que quem sabe jogar, quem você tem conhecimento que é um bom jogador. E aí o outro escolhe, então os últimos a serem escolhidos vão ser quem, gente? Aqueles muito ruinzinhos. Isso é uma amostra representativa? Não é, tá? Então aí também a gente tem lá a disciplina de amostragem, que a gente vê os métodos de amostragem que a gente pode utilizar para que essa nossa amostra seja representativa e não nos leve a ter uma conclusão tendenciosa, tá? Por que, então, usar a estatística, pessoal? Porque em qualquer pesquisa científica aí, o procedimento geral que nós temos aí, tá? É de formular hipóteses e verificar essas formulações, tá? Diretamente ou por meio das suas consequências. Então, é necessário que a gente tenha um conjunto de observações, né? Ou um conjunto de dados, e que esse planejamento do experimento, ele vai ser fundamental aí para indicar para nós o esquema sobre qual essas hipóteses vão ser montadas para que a gente possa testar. Não é simplesmente olhar e achar e supor, tá? Então tem toda essa questão aí por trás, tá? Essas hipóteses, elas são testadas por meio de métodos, né, de análise estatística, que vão depender do modo como essas observações vão ser obtidas, tá? Observem esse esquema. Observem esse esquema aqui, tá? O que a gente observa, né? A gente tem aqui, ó, nessa etapa 1, a formulação de hipóteses, tá? Então, quando a gente observa essas hipóteses, elas vão ser testadas, né, por meio de métodos de análise estatística que vão depender de como essas observações ou dados foram obtidos, que eu acabei de mencionar. E então, a gente vê o seguinte, que nessas técnicas de planejamento, elas vão entrar aonde, pessoal? Entre essa formulação de hipótese e as observações. Então, nesse processo aqui, a gente faz um planejamento bem detalhado do nosso experimento e somente lá na fase 3, tá? Quando a gente vai testar as nossas hipóteses formuladas, é que entra a análise estatística. Por quê? Aqui no planejamento, a gente tem que verificar como que foi feito, qual tipo de delineamento, tinha bordadura, foi um experimento em blocos, como que foi isso aí, tá? Para que a gente possa, então, fazer esses testes e desenvolver aí a nossa teoria, certo? Só que, o que acontece? O que nos obriga também, tá, pessoal, a utilizar a análise estatística para testar essas hipóteses é a presença em todas as observações, né, de efeitos que a gente não consegue controlar. E esses efeitos não controláveis, eles causam para nós ali uma variação, tá? Esses efeitos, então, que sempre vão ocorrer, tá? Não podem ser conhecidos individualmente. Eles vão tender a mascarar ali para nós o efeito do nosso tratamento, né? No estudo. Então, claro que a gente não pode controlar, mas ele, de uma certa forma, sim, mascara, tá? Então, o conjunto dos efeitos desses fatores não controlados, a gente vai chamar aquela variação do acaso. Tá? Vocês já viram aí disciplinas para trás, porque tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, vamos pensar aí na produção de alface, uma coisa bem simples, né? Então, vamos supor que eu estou cultivando alface, eu tenho um terreno e estou cultivando alface para vender. E aí, de repente, vem uma chuva muito forte. O que vai acontecer? Coitada, das alfaces vão ficar, se sobrar alguma inteira para vender, ou vai ficar muito danificada. Por quê? Porque o excesso da chuva ali causou isso. Mas eu posso controlar a chuva? Eu não posso controlar a chuva. Ainda mais nesse tempo doido nosso, que agora inverno não faz tão frio, agora em agosto tá um frio bem cedo, que não tinha-se isso, né? Então, o nosso clima está todo desregulado. Então, essas variações do acaso, principalmente em experimentos assim que
que são agronômicos, né? Até em termos também de animais, isso tem muita influência dessa variação do acaso, tá? Então, o que a gente faz? Para a gente visar tornar mínima essa variação, porque para nós ela vai existir? Vai, mas a gente pode tentar controlar ela, entre aspas? Pode, a gente pode minimizar esse efeito. Então, o experimentador aí, ele deve fazer o planejamento desse experimento de tal forma que ele consiga isolar os efeitos desses fatores que vão poder ser controlados, tá? E aí, como que é feito isso? Exatamente, a gente vai ver dentro de cada um dos delineamentos, tá? Lá na semana que vem, a gente vai começar a ver o primeiro delineamento, que realmente é o acaso, e aí lá dentro a gente vai aprender como que a gente consegue fazer esse tipo de controle, tá? E aí, só para caráter de conhecimento, isso aqui nem tinha no livro base que eu falei para vocês, né? Que eu falei para vocês que eu estou usando esse aqui do Cronca, tá? Experimentação agrícola. Eu encontrei aí para informação algumas fontes de erro experimental, tá? Então, algumas fontes aí, né? Do erro experimental que pode acontecer. A variabilidade inerente ao processo de mensuração, né, e ao registro dessas respostas das unidades de observações. A variabilidade devido à inabilidade de reprodução exata dos tratamentos nas diversas unidades experimentais, que devem receber o mesmo tratamento que a gente denomina erro de tratamento. Ou seja, você tinha que pôr 5 ml do adubo. Aí, de repente, sei lá, você está lá concentrado ou desconcentrado e cai 10 ml, por exemplo, numa determinada unidade experimental lá, o seu tratamento. Então, isso aí vai causar para nós uma variação aí nesse erro experimental, tá? Interações do tratamento com características estranhas, tá? Fontes de variação que são relevantes fora do controle do pesquisador, tá? Então, isso aí são algumas fontes aí do nosso erro experimental. Agora, o que vem a ser unidade experimental ou parcela, tá? Unidade experimental aí, pessoal, ou parcela, vai ser a menor unidade de um experimento em que vai ser aplicado o tratamento. Então, no caso lá do remédio, né? Da ingestão de remédio, as pessoas vão ser unidades experimentais, né? Porque, lógico, tem vacina, vamos pegar uma coisa mais prática, vacina do Covid. Não sei se eles vão testar em ratos primeiro, enfim, não ando conseguindo acompanhar jornal, mas provavelmente eles vão precisar testar em humanos. Então, nós vamos ser unidades experimentais, né? Até falar assim, não, agora pode sim, o corpo ficou imune, né? Porque vai colocar a vacina, vai fazer novos exames e aí ver como que foi o procedimento para poder passar para a população, tá? Então, por exemplo, as unidades experimentais em campo são geralmente denominadas de parcelas. Então, quando a gente vai trabalhar com a parte agrícola, chama-se de parcela, tá? Por isso que colocamos lá unidade experimental ou parcela. Bom, essa unidade experimental pode ser uma área de campo, um vaso com solo, um animal, placa de Petri, por exemplo, para exames em laboratórios, tá? Grupo de animais, uma sementeira, tubo de ensaio, planta, pessoa ou grupos de pessoas. Talvez não necessariamente você queira trabalhar com uma pessoa só, tá? Mas grupo de pessoas, né? E o número de unidades experimentais de um experimento vai depender muito do número de tratamentos e do número de repetições, tá? Mas a gente também vai ver depois em relação ao grau de liberdade que existe um jeito da gente trabalhar com esse número aí de unidades experimentais, tá? É interessante observar que o seguinte, que dependendo da situação, uma unidade experimental, ela pode abrigar uma unidade de observação. Aí vocês vão pensar, professor, mas o que é isso, tá? A unidade de observação é uma fração da unidade experimental. Então, vamos supor que eu seja uma unidade experimental. A fração seria estudar o meu fígado, por exemplo, tá? Um exemplo prático, mas aqui tem outro exemplo aqui. Lá num experimento no campo, a minha unidade experimental ou parcela pode ser, na maioria dos experimentos, é uma área, certo? Então, eles vão pegar uma área delimitada ali no solo, e aí, em determinados casos, eles costumam desprezar as faixas laterais dessas áreas, tá? Então, eles vão desprezar essa área e as medidas que vão ser tomadas vão ser somente na área central ali, certo? Então, aquela área central vai ser a sua unidade de observação, tá? A área central, então, ela é considerada como a área útil, tá? De uma unidade experimental, que é menor que a área total dessa parcela, tá? Quando, no experimento aí de campo, a gente faz esse hábito de liberar as faixas laterais, tá? Essas faixas laterais a gente chama de bordadura, tá?
ela é aplicada naquelas unidades experimentais com a finalidade de evitar que essas unidades experimentais, vizinhas a essa, elas interfiram ou contaminem as medidas que foram tomadas naquela unidade experimental. Então, quando tem lá na parte do campo, que você tem lá, né, a sua área lá, por exemplo, uma área retangular, e aí você despreza ali 1 metro de cada lado, por exemplo, é exatamente porque às vezes você tem aquelas, naquela outra área do lado, elas podem contaminar. Então, aí, em todas as parcelas, você vai retirando esse 1 metro, né, de cada lado, para evitar essa contaminação, que muitas vezes pode interferir lá na sua análise, no seu resultado final, tá? E claro, pessoal, o pesquisador, a pessoa que estiver no trabalho ali, que conhece a região, conhece a área, ele tem já um conhecimento a priori que isso está interferindo e por isso ele aplica a bordadura, tá? Bom, outros conhecimentos aí dentro da unidade experimental ou da parcela, tá? Ela pode assumir os mais diferentes formas e tamanhos, tá? Depende aí do objetivo do trabalho, tá? E do material que estiver utilizando. Por exemplo, lá na experimentação de campo com plantas, a unidade experimental pode ser desde uma linha, né, com plantas espaçadas entre si, como diversas linhas, tá? Então, isso muitas vezes quem pode definir, na hora lá, o pesquisador vai definir com alguém também que tem conhecimento daquele tipo de experimento, tá? Nos experimentos, por exemplo, em casa de vegetação, a unidade experimental, ela pode ser constituída por um único vaso, com várias plantinhas ali dentro, né, ou um conjunto deles, tá? Não raramente uma única planta. Por que não uma única planta? Ah, professora, mas por que não uma única planta? Pensa se você trabalhando com uma plantinha só, sendo uma única observação, o que vai acontecer, gente? Plantas são muito delicadas, principalmente a orquídea, tem algumas que são mais delicadas. Eu não consigo cuidar de planta. Planta em casa morre tudo, nem, eu já falo, não me dá vaso de flor. Me dá um sapato, uma roupa, mas não dá vaso de flor, porque eu não consigo cuidar. Não nasci para isso, as coitadas morrem. Então, pensa se você pegar ali 20 plantas, você vai analisar, cada uma vai ser a sua unidade experimental. Se você perder 10, né, não, 10 também, não vou jogar muito não, 5, aí a gente vai ver lá em experimentos com parcelas perdidas que isso interfere muito no seu trabalho, tá? Então, por isso que é bom, no caso de plantas aí, a gente pegar um vaso com vários e ser a nossa unidade, né, experimental, do que simplesmente uma única plantinha, simplesmente por essa facilidade, tá? Em laboratório, por exemplo, as parcelas podem ser por uma amostra simples do material de estudo, né, ou representada pela média das diversas determinações ali, tá? E a escolha dessa unidade experimental, de um modo geral, ela deve ser orientada para quê, pessoal? Para minimizar aquele erro experimental, que é aquele erro que a gente não consegue controlar, tá bom? Então, o pesquisador em si, o experimentador, ele tem que tentar controlar o máximo de coisa possível, tá? Então, na escolha dessa unidade experimental, ele consegue fazer isso. Depois, assim, as manipulação do tratamento, ele consegue fazer. Para quê? Para deixar que a variação que vai acontecer ali no experimento seja mesmo só vinda do acaso, que ela seja a mínima possível, tá? Então, as unidades experimentais, elas devem ser entre si as mais homogêneas possíveis. Então, se eu tenho que colocar 5 ml de um adubo, então, não sei se adubo, existe adubo líquido, mas enfim, 5 ml de um adubo, então que seja respeitado aqueles 5 ml, ou seja, todas as minhas unidades vão ser o mais homogêneo possível, para que quando elas forem submetidas aos tratamentos, também elas sejam facilmente detectados, tá? Os efeitos que vai ser causado nelas, tá? Princípios básicos da experimentação, pessoal. Todo experimento que tem aí por objetivo comparar tratamentos e concluir sobre o seu comportamento com margem de erro conhecido, ele deve sim seguir os princípios básicos da repetição e da casualização, tá? A maneira de se proceder a essa casualização vai resultar, segundo alguns autores, num terceiro princípio, que a gente vai chamar de princípio do controle local, tá? Assim, então, a gente vai ter um experimento estatisticamente válido, né? Somente se houver repetição e casualização desses tratamentos, tá? Sobre as unidades experimentais. Tá? Então, os 3 princípios básicos são esse. Então, necessariamente, a gente precisa que tenha repetição e casualização, tá? Todo experimento, então, que tem
Ai, gente, não mudou aqui, estava repetindo. Vamos lá para repetição, tá? O princípio da repetição, gente, é o próprio nome diz. Refere-se simplesmente a você fazer a aplicação do mesmo tratamento sobre 2 ou mais unidades experimentais. Então, você vai testar lá o adubo A, B e o C. Então, você vai repetir o adubo A 3 vezes, o adubo B 3 vezes, o adubo C 3 vezes dentre as suas unidades experimentais. Tá? Que é determinado a partir de informações sobre a variabilidade dessas unidades experimentais, tá? Então, ó, observem aqui no nosso slide. Achei que eu tinha voltado aqui para a tela. Bom, eu tenho aqui um experimento básico, tá? Com 2 tratamentos, o tratamento A e o tratamento B. O que consiste aqui, ó, no princípio da repetição? A gente simplesmente pegar, então, esses 2 tipos de tratamento e fazer a repetição deles várias vezes, tá? E aí, isso aí vai depender, quantas vezes vai ser, vai depender da quantidade de unidades experimentais que você tem e a finalidade da sua pesquisa, tá? O que é a importância dessa repetição? Ela proporciona ali uma estimativa do erro experimental, que é a nossa variância. Vocês já conhecem aí, tá? E ainda possibilita uma estimação das médias dos tratamentos, tá? Então, essa é a função aí, a importância dessa repetição, tá? O número de repetições, pessoal, a ser utilizado, ele é fixado pela experiência do pesquisador. Por exemplo, se eu resolver hoje cultivar café. Eu não vou simplesmente, eu nunca fiz isso, até eu comecei a beber café esses dias. Então, eu vou chegar lá, o que eu vou precisar? De uma experiência de alguém que saiba do assunto, né? E também isso depende da grandeza do meu erro, que eu vou desejar na hora de, por exemplo, plantar o café, adubar o café, cuidar dele ali, tá? Então, esse número de repetições deseja isso aí, visa isso aí, né? Utiliza essa experiência, tá? Para a gente também ver aí a variabilidade desse material em estudo. Em geral, tá, tem-se uma regra o seguinte, tá? Segundo o Pimentel Gomes, tá? Aquele livro que eu mencionei para vocês, ele fala que o número mínimo de parcelas que vai compor aí o nosso experimento seja de 20 parcelas. E que o número de graus de liberdade, tá, do resíduo, né, que é aquele erro experimental, ele seja no mínimo de 10 graus de liberdade, tá? Então, baseado nessa regra, a gente pode, então, determinar o número de repetições para cada tratamento. Então, se você tem lá 3 tratamentos, por exemplo, você tem que pensar o seguinte, que você tem que ter ali no mínimo 10 graus de liberdade lá para o resíduo. E aí, então, se você tem 3 tratamentos, se a gente fizer 2 repetições, 3 vezes 2, 6. Né? Aí vou ficar com 3 tratamentos, não vai dar os graus de liberdade. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso aí, tá? Depois a gente vai ver isso com exemplos mais práticos. Essa primeira aula é bem teórica, mas lá dentro dos delineamentos vai ficar bem claro isso para nós, tá bom? Segundo princípio básico da casualização, tá? Casualização, pessoal, é o quê? Simplesmente você distribuir de maneira aleatória as suas unidades experimentais, tá? De modo que todas as unidades tenham a mesma chance de receber um determinado tratamento, tá? Então, você vai fazer o sorteio, então você tem lá as suas parcelas, então a primeira parcela tem a mesma probabilidade tanto de receber o tratamento A quanto o tratamento B, tá? Então, a gente pode usar aí números aleatórios, tabela de números aleatórios para fazer um sorteio, mas quando a gente faz isso, por exemplo, por meio de um software, já fica tranquilo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, olhem aqui para meu mouse, aqui, ó, o nosso experimento básico, certo? Com o nosso tratamento A e o nosso tratamento B. Então, eu vou usar agora os 2 princípios, tanto da repetição, ou seja, eu vou repetir tanto A quanto B, mas eu vou agora casualizar. Notem que quando eu volto aqui, ó, lá na repetição, eu tinha simplesmente repetido, e eles não estavam sorteados aqui. O A, ó, ficou tudo na linha de cima e o B na linha de baixo. Agora, nesse caso aqui, não, a gente foi sorteando aleatoriamente, tá? Mas notem que tanto o B quanto o A têm a mesma quantidade de repetições. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamentos Bs e 6 tratamentos As, tá? Então, esse aqui é usando os 2 princípios. Bom,
Casualizar esses tratamentos, pessoal, significa o quê? Significa a gente retirar do pesquisador toda aquela influência que possa ter consciente ou inconscientemente na distribuição dos tratamentos. Porque senão, às vezes, eu estou lá assim no campo, já que a gente está falando muito um experimento de campo, aí eu olho lá para o campo e falo assim, ai, essa terra aqui, ela tá tão fraquinha, eu vou colocar esse adubo aqui, porque eu acho que esse adubo B é melhor. Eu vou colocar o adubo B nesse campo. Ah, essa terra aqui já tá tão vermelhinha, olha, eu acho que aqui vai brotar bem mais fácil. Eu vou pôr o adubo A, porque o adubo A eu tô achando que ele é mais fraquinho. Não é assim que a gente vai fazer, tá? Por isso que a gente faz esse sorteio para poder distribuir de forma casual e totalmente aleatória, tá? O que é a função, pessoal? A função da casualização é evitar possíveis induções na nossa conclusão, tá? Da pesquisa e garantir aí para nós uma independência desses dados, tá? Que vai tornar para nós as estimativas das médias dos tratamentos e do erro experimental não tendenciosas. Então, essa aí é a função, tá? Bom, aí vem o terceiro princípio, que é o controle local. Como que ele entra aí na jogada? Gente, o controle local, ele é uma restrição lá no princípio da casualização dos tratamentos, tá? A grupos de unidades experimentais, com pouca variabilidade entre si. O que é isso, professora? Fala o seguinte, esse princípio, ele vai ser aplicado quando a gente já sabe, a priori, ou seja, antes de qualquer coisa, a gente já sabe que tem um gradiente de variação no nosso ambiente ou no nosso material experimental, tá? Então, vamos pensar aí numa montanha, para ficar mais simples, tá? Então, tem a montanha lá, as plantinhas que às vezes você plantar no alto da montanha não vão dar o mesmo tipo de produção se elas estiverem aqui no vale, tá? Então a gente sabe que no vale elas estão mais próximas lá do subsolo, elas podem receber mais água, mais nutrientes. Lá em cima elas estão longe, né, mais longe lá do nosso subsolo, para elas puxarem aí materiais orgânicos para a própria planta, né? E aí já tem mais perto ainda do solo, vamos dizer, pouca coisa, mas já tem vai haver uma diferença de produção quando a gente tem um declive, né? Um aclive aí. Então, quando a gente sabe que tem essa variação no nosso ambiente, tá? Ou numa coleta de sangue, a gente sabe que tem alguns sangues aí que pode estar com Covid, que estão, né? Que tem essa diferença, sei lá, às vezes você vai testar colesterol, vamos supor que isso influencia. Então, aí você usa o tipo de controle local, tá? Para não poder correr o risco de efetuar uma casualização completa desses tratamentos, tá? Então, essa questão, ela pode muitas vezes aí, pessoal, ser resolvida de uma forma satisfatória através do agrupamento de unidades homogêneas. Então, por exemplo, no caso do exemplo do sangue, se eu vou testar lá o colesterol e eu sei que uma pessoa que teve Covid ou está com Covid influencia lá na coleta do colesterol, o que eu vou fazer? Eu vou fazer unidades homogêneas. Todo mundo que está com Covid ou teve Covid vai ser um bloco, tá? E aí, quem não teve nada, eu vou analisar em um bloco diferente. Porque eu vou ter um controle, por isso que eu vou ter um controle local. Quem teve o Covid e quem não teve. Para eu poder, a hora que eu fazer o teste do colesterol, eu não ser tendenciosa a falar que o colesterol da população tem aumentado. Porque às vezes ele tem aumentado, mas às vezes só em pessoas que tiveram expostos ao Covid. E aí, nos outros casos, não. Tá? Isso eu estou dando um exemplo bem simples para ficar fácil para vocês entenderem. Então, esses grupos aí de unidades homogêneas que a gente vai criar nesse processo, quando a gente sabe que tem essa diferença, esse gradiente de diferença, é que chamam os blocos. Então, a gente coloca em blocos homogêneos, né? E aí, dentro daqueles blocos homogêneos, aí eu vou lá aplicar o tratamento que eu tô específico para ele, tá? Por isso que a gente fala que é uma restrição na causalização, tá? Que a gente vai utilizar. Então, ó, observem aqui agora o nosso desenho. Então, aquele mesmo experimento básico, tá? Agora eu vou usar a repetição, a casualização e o controle local. O que eu fiz? Como eu olhei aqui, então isso aqui é a minha área, né? A minha unidades lá, minha área experimental. Então, eu vi que ela tinha um gradiente de diferença, tá? Uma variação aí no ambiente dela. Então, o que eu separei? Eu separei por blocos. Eu separei essa região em 6 blocos.
bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, 5 e bloco 6. E aí eu vou analisar, vou pegar aqui, ó, dentro de cada bloco, eu vou jogar os dois tratamentos que eu estou trabalhando, tanto A quanto B. Então, aqui eu entro o A e o B, aí eu sorteio quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. E assim por diante para cada bloco, tá? O que é a finalidade do controle local, pessoal? Diminuir o nosso erro experimental, tá? E o vício que acontece na hora que a gente for estimar a média dos tratamentos, tá? Então, quando ele é usado, quando a gente sabe que a nossa área é heterogênea, tá? E aí pode pensar assim, beleza, então eu tenho lá um experimento, eu já sei como que eu vou usar, como que eu posso fazer então para aumentar a precisão desse meu experimento, tá? Os procedimentos que vão levar a nós a aumentar nessa precisão vai ser a escolha do nosso material experimental, a escolha da nossa unidade experimental, a escolha desses tratamentos, o aumento do número de repetições. Lembra que eu falei lá para vocês que o ideal é que o mínimo de graus de liberdade seja 10, né? Ou seja, tem o mínimo e 20 parcelas, tá? E aí vai uma dica aqui: quanto mais repetições dos tratamentos a gente fizer, mais preciso vai ser o nosso experimento. É claro que tem experimentos aí que a gente não vai conseguir fazer muitas vezes, porque o custo vai ser alto, mas a gente consegue, dentro da estatística, chegar num número que a gente vai ter um bom resultado, né, e uma boa precisão no nosso experimento, não necessariamente fazendo muitas vezes, tá? O agrupamento dessas unidades experimentais, tá? Fazer esse agrupamento e usar, às vezes, algumas técnicas mais refinadas. Então, a gente vai vendo, vai discutindo isso aí ao longo dos delineamentos, tá? O planejamento, então, de experimentos, pessoal, ele constitui a etapa inicial para qualquer trabalho, tá? O estatístico, ele vai ser consultado para tirar as conclusões com base nos dados experimentais. Então, muitas vezes, no nosso caso, a gente não vai precisar ir lá para o campo, manipular, né? O que a gente faz muito, a gente vê muito aqui na UF, por exemplo, alunos que vêm de pós-graduação ou às vezes de TCC, que lá, por exemplo, vou pegar exemplo da veterinária. Então, eles usaram lá, fizeram um experimento já com os animais. Então, não necessariamente a gente precisou ir lá planejar, até porque eles têm uma disciplina de planejamento de experimento bem muito mais detalhadas. Então, eles fizeram aquilo ali e muitas vezes ele vai procurar o estatístico para quê? Olha, eu já tenho aqui meu banco de dados, como que eu faço agora? Aí ele vai te passar já as informações do que ele fez, tá? De como foi esse delineamento, tá? E aí o experimentador, ele deve formular uma série de quesitos e procurar respondê-los, tá? Da melhor forma possível. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Quais características, né, ou variáveis vão ser analisadas, né, ou foram analisadas ali naquele experimento? Quais fatores que vão afetar essas características, né? Então, vamos supor, como eu dei o exemplo da veterinária, às vezes a gente quer testar ali uma determinada ração, né? Será que tem dias que os animais comem mais, comem menos? Tá? Quais desses fatores vão ser estudados no experimento? É só, no caso, a ingestão, a questão do peso do animal, né, referente à ração? Como que vai ser constituída a nossa unidade experimental? Vai ser um animal só? E aí, no caso de animais, entra aquele mesmo conceito que eu falei para vocês de uma planta. Às vezes é melhor a gente estudar grupos de animais, porque se um morrer, se a gente cada um for um só, morrer para nós, a gente perde aquela informação, tá? Então, como que vai ser essa unidade experimental? Quantas repetições a gente pode utilizar? Se você me permitir, a gente pode fazer ali, sei lá, 10 repetições, tem condição financeira para isso, é melhor, a precisão vai ser melhor. Então, tudo isso aí a gente faz dentro de um planejamento, tá? Como vão ser analisados aí os dados que vão ser obtidos nesse experimento, tá? Então, essas perguntas aí todas a gente vai responder. E depois, a gente tem que especificar muito bem os seguintes itens, né? O título daquilo que a gente vai estar fazendo, quem é o responsável, os colaboradores, né, para aquele experimento, qual que é o nosso objetivo, qual que é o histórico, né? Eu estou analisando aí o ganho de peso em animais, tá? Mas como que é o histórico até hoje? Como que esses animais têm sido alimentados até agora? Né? Porque nós vamos começar a pesar, a fazer um trabalho a partir de agora, mas como que foi para trás, né? Porque às vezes isso influencia. Qual que é o meu material, qual que são os métodos, qual o tempo que a gente vai ter provável para executar isso, tá? E a forma de orçamento, que igual eu falei para vocês, tudo que a gente vai fazer experimento, lógico que tem um orçamento ali por trás disso, tá?
Ainda bem que no nosso caso, como estatísticos, a gente quase não faz esse processo de ir no campo ou ir, né, direto na fonte, fazer todo esse trabalho. Né? Para nós, muitas vezes, o que vem para nós? Vem aí só as análises estatísticas. A gente tem que somente que entender como foi feito, né? Por isso que a gente vai aprender os delineamentos aqui, para saber, dependendo do delineamento que foi utilizado, como vai ser a técnica estatística para a gente entrar com as nossas hipóteses, formular lá as nossas hipóteses, interpretar para devolver para essa pessoa interessada, né, naquela pesquisa, tá? E aí, para finalizar, pessoal, quando a gente finaliza, então, o experimento, a gente deve elaborar ali um relatório em que vai conter ali para nós, né, que a gente vai falar ali como o planejamento experimental foi feito, os dados gerais, os tratamentos daquelas culturas, os dados das parcelas, a análise da variância e concluir, tá? Então, esse aí é a parte inicial de planejamento de experimentos, mostrando para vocês os 3 princípios básicos que nós vamos utilizar aí dentro desses delineamentos, tá bom? Então, a gente finaliza aqui o primeiro tópico, né, que é princípios básicos da experimentação. E aí eu fico aguardando vocês para a nossa próxima aula.